Eu estava lendo essa semana, eu não sei se quantos já leram, uma frase, estava na internet essa frase do Billy Graham. E essa frase do Billy Graham falava assim: o caminho para o inferno é uma vida sem Jesus. É forte. O Billy Graham ele tem essas frases assim, né? O evangelista Billy Graham tem umas frases fortes. O caminho para o inferno é uma vida sem Jesus. É forte, não é? Forte. Mas eu me sinto feliz em saber que tem homens e mulheres corajosos para pregar a mensagem da cruz, porque essa é a mensagem da cruz. Essa é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz, ela não veio trazer comodismo, nem para mim, nem para você. A mensagem da cruz, ela não veio trazer apoios naturais, ela não me fornece apoios naturais nesse mundo. Pelo contrário, ela condena esse mundo. Então, a mensagem da cruz, ela tem que ser ouvida, seja ela para edificação, para correção, para conhecimento, mas é a mensagem da cruz, é a mensagem de Jesus, é o evangelho de Jesus. Então, eu achei, muito linda essa mensagem do Billy Graham. Linda no sentido de corajoso. Ele é muito corajoso, ele foi muito corajoso. E eu creio que também existe hoje muitos evangelistas, homens e mulheres corajosos, que estão talvez entregando as suas vidas, literalmente, mas não fogem da verdade. Amém? Porque a verdade ela tem que ser dita, ela tem que ser pregada. E a verdade é a palavra de Deus. Amém? Deus, há alguns dias, tem falado muito comigo sobre o reino. E hoje, no louvor, que as irmãs fizeram essa apresentação com as bandeiras, falou nisso. Até confirmando, eu fiquei muito feliz porque Deus estava ali confirmando a sua palavra. O reino de Deus. E às vezes nós passamos pela palavra, lemos, muitas vezes passamos até direto. Não paramos para meditar quando a palavra de Deus fala sobre o reino de Deus. Eu até dei um título para essa mensagem: Nascidos para o reino de Deus. A igreja de Jesus, aqueles que já fizeram a confissão, vamos assim dizer, a confissão de Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus, aqueles que receberam o Espírito Santo, eles já nasceram de novo e fazem parte desse reino. É a Bíblia, é a palavra de Deus que fala. E se você está aqui nessa noite e ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor, você não confessou Ele como Salvador de sua vida, você vai ter a oportunidade hoje aí de fazer parte desse reino. Amém? Agora, você que já confessou, você que já tem a Jesus como Senhor, você que já caminha com o Senhor talvez há um longo tempo, como eu, 28 anos, você faz parte de um reino, você está dentro de um reino. E nós vamos entender que o Espírito Santo abra o nosso entendimento e nos mostre que não é um simples reino, não é simplesmente o reino de Deus, é o reino de Deus, e você faz parte dele. Amém? Você não precisa abrir, mas João Batista, no Evangelho, em Mateus, João Batista, quando ele faz a sua pregação no deserto, e ele fala àquele povo, aos saduceus, aos fariseus, aos soldados, e todo aquele povo que se reunia em volta dele, ali no deserto. Na sua pregação ele falava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha a importância que tem, deixa o Espírito Santo começar a mostrar para você a importância que tem o reino dos céus, o reino de Deus. João Batista pregava: olha, arrependam-se, porque o reino dos céus está aí. O reino dos céus se faz presente. E para que a gente possa já começar a entender o que significa o reino de Deus, o que é o reino de Deus, antes, no Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus, o reino de Deus, ele não se manifestava na terra. Ele não era da forma que nós temos hoje. Eu vou simplificar para que a gente não se prolongue. O reino de Deus, ele veio estabelecido por Jesus. Quando João Batista falou: o reino de Deus está aí, o reino de Deus está entre vós, Jesus Cristo veio estabelecer esse reino. E para que a gente também possa entender, quando se trata de um reino, tem que, o que um reino tem? Um rei.
Todo reino tem que ter um rei, porque se ele não tiver um rei, ele não é um reino. O reino de Deus tem um rei. E quem é esse rei? Não precisa ter medo de falar, não, esse nome tem poder. Jesus. Esse é o reino, esse é o rei desse reino. Mas existe um outro reino. João Batista pregou o arrependimento. Para que vocês possam entrar nesse reino, tem que haver arrependimento. Arrependam-se, porque o reino de Deus está aí. João Batista estava ali dizendo àquele povo, vocês querem fazer parte do novo reino? Vocês querem participar do reino de Deus? Tem que haver arrependimento. O que é arrependimento de quê? Vocês têm que ter um conserto, vocês têm que se arrepender do pecado. João Batista, ele pregava o arrependimento dos pecados, ele batizava para o arrependimento dos pecados. Então, quando ele falava de arrependimento, ele está falando, olha, deixem o pecado, porque o reino está aí. O reino de Deus está na terra. Quando Jesus foi levado ao deserto, para ser tentado por quem? Pelo diabo. Amém? Jesus, depois que ele foi batizado, ele foi levado, conduzido para ser tentado pelo diabo ao deserto, onde ele jejuou 40 dias e 40 noites. Naquele período de jejum, quase praticamente no seu final do período do jejum, o príncipe desse mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Existe um príncipe desse mundo. Ele governa parte desse mundo. Então existe um príncipe, alguém que domina as coisas desse mundo. E ali, quando Jesus estava no deserto, o diabo veio e levou Jesus, a palavra fala que levou Jesus num penáculo, um lugar bem alto, mostrou os reinos da terra e a sua glória. E falou para Jesus, se você se prostrar e me adorar, tudo isso é teu. Tudo isso pode ser seu. É óbvio que Jesus não aceitou. É óbvio que Jesus não caiu na cilada do diabo. Porque ele sabe qual é o reino dele. Ele conhece o reino dele. Satanás conhece o reino que você habita. Satanás conhece você, conhece sua família. Satanás sabe que você pertence ao reino de Deus. E esse reino, Jesus falou, olha, o meu reino, ele não é comida e nem bebida. O que Jesus está falando? O meu reino não tem nada a ver com coisas terrenas. O meu reino não tem nada a ver com necessidades carnais, com necessidades fisiológicas. O meu reino não é deste mundo, ele falou. A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Olha, deixa o Espírito Santo começar a abrir teu entendimento e teu coração. Jesus está falando do reino, da vida dele no reino. Ele fala, olha, eu não vivo nesse reino pela comida e pela bebida. Eu não vivo nesse reino pelo aquilo que eu posso receber, pelo aquilo que eu posso dar. O meu reino não é comida e nem bebida. O meu reino é justiça e paz. O meu reino não consiste em palavras, Jesus falou. O meu reino não consiste em palavras, mas em poder. Nós podemos, irmãos, eu posso, você pode, nós podemos pegar essa palavra, esse livro, porque espiritualmente ele é poder. Eu posso ter todo o conhecimento de Gênesis, Apocalipse, todo o conhecimento humano. Mas a palavra de Deus fala que a letra mata, o Espírito vivifica, é o Espírito que traz vida para essa palavra. E quando eu faço parte desse reino, o Espírito Santo de Deus, que habita em mim, que faz parte desse reino junto comigo, ele que me ensina, ele que me conduz, ele traz a revelação que eu preciso para que gere vida. Esse é o reino de Deus. Eu sei que a maioria de nós, não sei que nem todos nós nascemos num berço evangélico, mas quantos de nós, ou talvez a maioria de nós, antes de conhecermos a Jesus, a Bíblia fala que nós éramos escravos do pecado. Nós servíamos, nós tínhamos outro Senhor. Nós viemos para Jesus, passamos a fazer parte desse reino dele, e Deus nos trouxe uma revelação da sua palavra. Eu costumo dizer, eu sempre conto o meu testemunho, antes de me converter, antes de eu ter Jesus, antes de eu entregar minha vida para Jesus, eu li essa palavra.
Mas eu achava, sabe o que dela? Sabe o que eu pensava dela? Isso aqui é uma loucura. Não tem homem na terra que viva o que está escrito aqui. Era isso que eu questionava com Deus. Eu falava, brigava com Deus. Isso aqui ninguém faz. Isso aqui ninguém pode fazer. Isso aqui ninguém fez. Isso aqui não é possível. Porque eu não tinha revelação, eu não pertencia ao reino de Deus ainda. Eu não vivia dentro dessa atmosfera do reino de Deus. Deus já tinha estabelecido, mas eu estava fora. Quando eu conheci Jesus, quando eu entreguei minha vida para Jesus, aí sim, aí eu podia falar como Jeremias, essa palavra está descendo como mel. Essa palavra virou doce. Essa palavra tem revelação. Eu falava para minha esposa, que ela não tinha se convertido ainda, como que eu não vi isso antes? Como que eu passei por aqui e eu não percebi isso? Porque quem revelava, quem traz a revelação não estava em mim. Então, era só letra. E ela estava me matando, porque eu estava brigando com Deus. Mas depois que eu conheci essa palavra, há 28 anos atrás, ela transformou a minha vida, ela transformou a minha família, ela transformou os meus filhos. Eu só tenho que agradecer a Deus, porque hoje eu faço parte desse reino por essa palavra, por esse evangelho. Jesus apresentou esse reino. Quando ele apresenta esse reino, ele nos apresentou esse reino, ele deixa bem claro que esse reino não é terreno. Porque ele fala, eu não sou deste mundo. Né? Você fala isso para uma pessoa que ela não conhece Jesus, ela vai achar que você está louco. Se você falar para alguém que você não pertence a esse mundo, vai falar, está bitolado. Fizeram uma lavagem cerebral nele. É ou não é? Fizeram uma lavagem cerebral. Ele não pertence a esse mundo, está ficando doido já. Tem que internar ele. Jesus falou, o meu reino não é desse mundo, eu não pertenço a esse mundo. Eu não sou desse mundo. E agora eu peço que os irmãos abram comigo. João, capítulo 3. Nós vamos ver a história de um homem que tinha todo o conhecimento da lei. Como eu li, lembra que eu falei? Eu li a palavra, eu li a Bíblia. Eu sabia que tinha João, eu sabia que tinha Mateus, eu sabia que tinha Apocalipse, principalmente. Que Apocalipse, quando a gente não tem Jesus, Apocalipse é um tormento na vida da gente. Né? É o fim, é o caos, é o fim do mundo. Então, eu conhecia tudo isso, eu lia isso. Mas eu não tinha revelação. E nós vamos ver a história desse homem, que é Nicodemos. João, capítulo 3. Amém? E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter a noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nós vamos dar uma paradinha rapidinho aqui, nós vamos continuar. Mas presta atenção, Nicodemos era um mestre da lei, príncipe dos judeus. Isso significa que provavelmente ele era governador, ele era uma autoridade ali. E era um mestre da lei, um conhecedor da lei, de toda a lei. E, na verdade, ele ensinava a lei. Ele ensinava a lei. E fala assim que o fariseu chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe, mestre, Rabi, que significa mestre. Tudo que ele já tinha visto de Jesus, a cura, né, libertação, tudo que ele viu que Jesus fazia, as palavras de Jesus, as palavras proferidas por Jesus, ele já chamou Jesus de mestre. Porque aqui na sequência ele fala, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus. Nós entendemos e eu entendo e vejo que você, Jesus, é mestre e veio de Deus, pelas suas atitudes e pelas suas palavras. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Vocês estão entendendo que Nicodemos, com todo o seu conhecimento da lei,
Jesus estava trazendo uma revelação do reino para ele. Nicodemos, você não vai poder entrar nesse reino se você não nascer de novo. E ele fala, como que pode isso? Como que um homem vai nascer de novo? Olha a minha idade. Poderia ter dito para Jesus, eu sou mestre da lei, eu sou mestre aqui. Eu sou príncipe dos judeus. Eu já tenho uma certa idade, como que eu vou nascer de novo? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo? Esse é um conhecimento o quê? Terreno. Esse é um conhecimento terreno. Talvez se viessem falar comigo isso, se Jesus, ou até um irmão de alguma igreja, antes de eu conhecer Jesus, vou falar, você tem que nascer de novo, eu ia criar várias coisas na minha cabeça, mas nunca ia pensar em nascer da água e do Espírito, como vai falar aqui na frente. No versículo 5, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Veja que Jesus fala, ele frisa bastante aqui o reino de Deus para Nicodemos. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino. Nicodemos, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino. Há um novo nascimento, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nós temos o nosso nascimento natural, biológico, de um homem, de uma mulher, da relação amorosa de um homem e uma mulher, eu nasci, você nasceu, isso é natural, e tudo permissão de Deus. Só que a Bíblia nos ensina que até nós crescermos e termos a idade da consciência, do conhecimento, nós somos criatura de Deus. Foi Deus que nos criou, foi Ele que permitiu que nós nascêssemos. Ele diz assim que Ele conhece você desde o ventre da mãe. Então é permissão de Deus. Nós não nascemos por acaso, ninguém nasceu por acaso, é permissão de Deus. Você nasceu porque Deus assim determinou que você nascesse. Só que nós nascemos para esse mundo. Nós nascemos para viver por um tempo nessa terra, até que Jesus se apresente a mim e se apresente a você. Assim como se apresentou para Nicodemos. Quando ele falou do novo nascimento, Nicodemos falou, ó, eu não sei nem como é que pode acontecer algo parecido com isso que você está me falando, Jesus. Eu não tenho como voltar para o ventre da minha mãe. Mas ele fala, Nicodemos, você tem que nascer da água. A água significa regeneração, limpeza, e do Espírito, Espírito Santo. Você precisa se regenerar, você precisa se reconciliar com Deus, na verdade, porque nós estamos desgarrados de Deus. Você precisa se reconciliar com Deus, para que o Espírito Santo te conduza e te traga a revelação do que eu estou te passando. Você só vai poder entrar no reino, Nicodemos, se você se regenerar, se você se limpar, se você estiver limpo para entrar nesse reino, das coisas deste mundo. No 6, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Aqui Jesus explica para ele. Nicodemos, aquele que nasce do ventre da mãe é carne, é desse mundo, nasce para esse mundo. Mas o que nasce do Espírito, esse tem uma vida em Espírito. No 7, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmãos, vamos meditar um pouquinho nessa passagem, nesse versículo. O vento sopra para onde quer. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Vou dar um exemplo. Quando aparece aquela ventania, de repente aparece aquela ventania repentina, às vezes até pela meteorologia, hoje a gente até sabe que às vezes vai dar um vento, e às vezes falha até, muitas vezes falha. Porque esse final de semana era para chover direto, não choveu. A meteorologia diz que ia. Então ela falha também. Mas o vento, quando ele vem muitas vezes para refrescar. Você sente quando você está na beira da praia, aquele calor, você sente aquela brisa, você sente o vento. Você sabe que o vento está ali. Você sabe que aquele vento está passando, está te refrescando, ou sabe quando o vento vem, derruba a árvore, faz seu estrago. A gente vê isso tudo. Isso tudo é obra de quem? Do vento. Só que você não sabe de onde ele veio e nem para onde ele vai. Assim é o nascido do Espírito. O Espírito Santo, você sabe que o Espírito Santo, nós sabemos que Deus está aqui, amém? Nós sabemos que o Espírito Santo está aqui e está se movendo. Nós não vemos, mas nós vemos o resultado.
Olha para o teu irmão e fala, você é resultado de Jesus. O Espírito Santo, ele já fez a obra em você. Quando eu olho para cada um de vocês, eu vejo que o Espírito Santo, eu vejo a obra do Espírito Santo. Eu não estou vendo o Espírito Santo. Literalmente eu não estou vendo, mas eu sinto. O vento a gente sente. Eu sinto o Espírito Santo. Eu vejo a obra regeneradora do Espírito Santo. Eu vejo o que ele fez na minha vida. Eu vejo o que ele fez na minha família. Assim é o nascido do Espírito. Ele reconhece, ele vê o que o Espírito Santo está fazendo. Isso tudo que o Senhor está trazendo para nós hoje é para que você entenda que essa revelação que você tem é porque você faz parte de um reino. Você está dentro do reino de Deus, você faz parte do reino de Deus. 9. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabe disso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, e não crestes, como quereis se vos falar das celestiais? Nós sabemos o que falamos. O que Jesus disse? Nós vivemos num reino que conhecemos o nosso rei. Nós vivemos num reino que conhecemos o Espírito Santo. Então nós falamos, o que nós estamos falando é o que vivemos. Nós falamos aquilo que estamos vivendo dia a dia com o Espírito Santo. E sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Nicodemos precisa nascer de novo. Precisa ter uma nova vida. A palavra de Deus fala que Jesus veio e nos vivificou. Ele nos deu uma nova vida. Vivificar é ter uma nova vida. Ele veio, nos regenerou, nos limpou e nos vivificou. Você tem uma nova vida hoje porque Jesus olhou para você, Jesus olhou para o Sivaldo e falou, Sivaldo, você vai fazer parte do meu reino. Estou usando o Sivaldo, meu irmão que está aqui na frente, que já é meu amigo, tenho essa liberdade com ele. Você faz parte do meu reino. Você vai entrar no meu reino, mas espera aí. Você precisa deixar tudo aquilo que você faz para trás. Você precisa nascer de novo. A vida que você leva, você não vai conseguir ter dentro do meu reino. A vida que você leva, você não vai conseguir. Pastor Luiz, a vida que você levava dentro do meu reino não tem como você viver, você vai ficar perdido. Assim como Nicodemos. Eu vou ficar, se eu não tenho o Espírito Santo, se eu não tivesse o Espírito Santo, se eu estivesse agora em cima desse púlpito, meu irmão, eu vou dar um testemunho para você de um irmão da nossa igreja. Hoje ele não está mais aqui conosco, mas da nossa igreja. Ele tinha a maior vontade de pregar. Ainda bem que a nossa bateria não acaba, né? Tem hora que acaba, né? Tem hora que ela pesa. Mas então, esse irmão, ele tinha muita vontade de pregar, muita. Ele desejava até ser pastor. Ele tinha no coração de ser pastor. E ele tinha muito conhecimento, muito conhecimento. Pensa numa pessoa que tinha conhecimento, era esse irmão. Muito mesmo, não era pouco não. Provavelmente tinha o mesmo conhecimento que Nicodemos aqui. E um dia ele foi pregar lá na igreja do centro. Quando a Ágape era lá no centro. A Ágape não, era a igreja evangélica, lá no centro. Ele foi ministrar. Ele teve a oportunidade de ministrar. Ele pediu e foi. Só que quando ele chegou lá em cima, eu creio que Deus mostrou para ele que o reino de Deus não se faz da forma que a gente quer. As coisas do pertencente ao reino é de acordo com o que Ele quer. Se eu estou aqui hoje, foi porque Ele quis. É Ele que me convocou. É lógico que nós temos uma direção, que é o apóstolo Alexandre, mas Ele me convocou. Ele te trouxe aqui, Ele te convocou a estar aqui hoje. E quando ele pegou a Bíblia, e ele abriu, isso é o que ele relatou, tá, irmão? Porque eu vi esse dia, mas não sabia que era isso. Mas depois ele relatou, que era muito amigo meu, é muito amigo meu. Ele fazia assim, ó. Eu olhava
para a igreja, que era menor. A igreja era basicamente o meio aqui. Ele olhava, voltava. Ele começou a chorar, se ajoelhou e orou. E aí ele voltou e ministrou a palavra. Depois ele contou, sabe o que aconteceu, irmão? Ele falou que a Bíblia dele só tinha página branca, não tinha nada escrito. Ele virava as folhas, ele pensava com ele mesmo, ele falava, mas como é que a Bíblia, como é que não tem letra nessa parte aqui? Por que não tem letra aqui? Só que a Bíblia não tinha letra, não tinha nada escrito. E ele ficou totalmente perdido. Aí o Espírito Santo falou para ele, está vendo? Não adianta você almejar, não adianta você desejar tanto assim. É quando eu envio, é quando eu quero. O reino de Deus é comandado por um rei. E quando esse rei fala, o Espírito Santo vem e cumpre a vontade do rei. O reino de Deus, meu irmão, ele é comandado por esse rei, que é o teu Senhor e é o meu Senhor. Se nós tivermos essa noção, esse entendimento de que Jesus, Ele comanda a tua vida, Ele comanda a tua família, Ele comanda os teus bens, Ele comanda a tua vida financeira, Ele comanda tudo. Se hoje nós temos um trabalho, é Ele. Se hoje você tem uma família, é Ele. Se hoje você pode dizer, eu sou feliz, é Ele. E se hoje você está passando por luta, fala, eu estou com Ele. Porque eu estou dentro desse reino, e Ele sabe o que está acontecendo comigo. Ele sabe o que está se passando comigo. E muitas das vezes, o erro é nosso. Somos nós que deixamos de buscar, somos nós que deixamos de orar, mas eu faço parte de um reino vitorioso. Nós acabamos de cantar, vitorioso és. Ele é vitorioso. O meu rei, o meu Senhor, o teu Senhor, que é o rei desse reino, é o príncipe desse reino, ele é vitorioso. Aleluia. Nicodemos, um conhecedor da lei, um homem rico, poderoso, tinha todo o conhecimento, mas lhe faltava algo. Quando se fala de a regeneração pela água e pelo Espírito Santo, só Jesus pode fazer isso. Só Jesus pode tocar no mais íntimo do meu e do teu coração. Só Jesus pode trazer o entendimento, só Jesus pode mudar. Eu sempre disse que, antes de me converter, perto de me converter, eu tinha o Senhor já estava fisgado, na verdade. Eu falava assim, isso eu não vou fazer, isso eu não faço. Eu posso até ir para a igreja, mas eu não vou fazer isso. Eu posso até ir para a igreja, mas eu não vou fazer aquilo. Eu posso até ir para a igreja, mas não vem com conversa de pastor para mim. Eu posso ir para a igreja, mas não vou ser diácono. Não vem com essa conversa porque eu não quero. Tudo que eu falei que eu não queria, o Espírito Santo de Deus fez eu fazer. Tudo que eu falei para ele, não quero, ele falou, vai fazer. Por quê? Porque o reino não é teu, o reino é meu. E quando eu estabeleço, quando eu chamo, quando eu convoco, quem capacita sou eu, e você vai fazer. A minha mulher, a pastora Rose, hoje não faz mais isso, não sei se faz, também só se ela não está falando. Tudo que eu falava, ela anotava. Você não vai fazer? Eu vou anotar aqui então. Aí eu fazia. Não, tá bom, isso eu vou fazer. Ela falou, vou anotar também, porque você vai ter que fazer. Então era a minha ajudadora ali, sempre comigo, ali, me ajudando, né, tanto para não fazer quanto para fazer. Mas Deus sempre convoca, porque você sabe que você é capaz, meu irmão. Ele sabe da sua capacidade. E quando Ele te convoca, quando Ele te chama, é porque Ele vai prover. Você faz parte de um reino vitorioso, um reino de vitória, um reino, de um grande reino, na verdade. Um reino onde hoje você se tornou inimigo daquele que nós servíamos. Hoje nós somos inimigo do mundo. A palavra de Deus fala assim, aquele que se faz amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Então nós não temos nada com esse mundo. Nós vivemos no mundo, nós temos uma caminhada como o povo que saiu lá do Egito. Eles rodaram um percurso que era para fazer em 12 dias. Ficaram 40 anos. Por quê? Não entenderam. Não entenderam quem governava, quem conduzia. Eles não entenderam de que Deus caminhava com eles. Deus instituiu o tabernáculo para ficar perto deles, junto com eles.
Eles não entenderam que Deus estava com eles. Eles não entenderam de que o rei deste mundo, o dono desse mundo, caminhava com eles. E muitas vezes nós estamos que nem esse povo. Estamos parecidos com esse povo lá que saiu do Egito. Já estamos com uma caminhada, no meu caso, de 28 anos. E eu estou caminhando e não estou entendendo que eu faço parte de um reino de vitória. Eu não estou entendendo de que eu tenho a salvação. Eu não estou entendendo de que Jesus conquistou a salvação na cruz por mim. O meu rei conquistou a minha salvação. E muitas vezes eu estou andando como um derrotado. Ó dia, ó céu, ó azar. Hoje o meu dia não foi bom. Meu irmão, se o teu dia não foi bom hoje, Jesus estava com você. Isso é certeza. Jesus estava com você. Talvez ele não foi bom porque nós erramos. Talvez ele não foi bom porque nós falhamos. Ou talvez ele não foi bom porque Jesus está te preparando para algo muito grande. E você precisa ser forjado. Nem tudo que vem com aparência de mal é para o mal. Muitas vezes Deus está trabalhando. Deus está te forjando. Eu comentei esses dias, eu tenho um irmão que está, um construtor que está na frente do meu trabalho também, que ele é da Assembleia de Deus. E eu conversando com ele, eu falei, irmão, hoje eu entendo. Eu passei muito tempo na rua, eu passei muito tempo fome, eu passei frio, mas eu posso dizer hoje como José falou. Lembra que José, quando ele foi preso, e quando ele se tornou governador, ele falou, olha, eu não vou imputar a culpa a vocês, para os irmãos, foi tudo Deus que fez isso. Foi tudo Deus que planejou. Isso aqui é tudo plano de Deus, para que hoje vocês tenham alimento, para que hoje eu pudesse ajudar vocês. Então, essa minha caminhada, com tudo isso, eu falei para ele, falei para esse irmão, eu entendo que hoje, Deus permitiu que eu passasse por tudo aquilo, para que hoje eu estivesse aqui, para que hoje Ele possa me conduzir, para que hoje Ele possa me enviar, e eu possa glorificar o nome dEle, como disse o apóstolo Paulo, eu já aprendi a passar frio, já aprendi a passar fome, já fui salteado, já fui, mas em todas essas coisas eu sou mais que vencedor. Amém? Você pode estar sendo forjado, então, não murmure como aquele povo do deserto. Deus estava preparando aquele povo para entrar na terra prometida. Só murmuravam, só reclamavam, vamos dizer assim, Moisés já tinha perdido a paciência com eles várias vezes. Deus, olha esse povo, só murmura, só reclama. Deus fala, não vão entrar na terra prometida enquanto continuar assim. Não vão entrar na terra prometida enquanto continuarem dessa forma. E aqui, Jesus ensina, não tem como fazer parte desse reino. Os murmuradores, aqueles que reclamam, aqueles que vêm para a casa do Pai para adorar, e muitas vezes reclama da cadeira, que é confortável, para mim é confortável, da cadeira, do chão que está sujo, da luz que está piscando. Meu irmão, aqui você veio para adorar. Você faz parte de um reino de adoradores. Não importa a circunstância, não importa se tem sol, se tem chuva, você está aqui para adorar ao Rei dos Reis. A tua vida tem que ser uma vida de adoração, porque você faz parte de um reino vitorioso. E Jesus, quero ler com os irmãos mais uma passagem que está em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Jesus, na caminhada com os seus discípulos, já havia discipulado os seus discípulos, mas em Mateus capítulo 13, versículo 9. Mateus capítulo 13, versículo 9. Aqui no versículo 1, eu só vou resumir, o Senhor conta uma parábola, a parábola do semeador. E essa parábola ele fala, olha, a semente caiu no meio dos espinhos, a semente caiu na pedra, a semente caiu ali no meio do caminho, as aves comeram, e ele está ensinando aquele povo sobre a palavra de Deus, a semente, onde a palavra cai, o solo em que a palavra cai. E no versículo 9, ele fala assim, quem tem ouvido para ouvir, ouça, que ouça. Naturalmente, eu creio que, lógico, em nome de Jesus, nós entendemos o que Jesus está falando aqui. Naturalmente, o homem natural, vou usar esse termo para a gente poder entender também, o homem que talvez não esteja dentro do reino de Deus,
ouvindo Jesus falar, quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Será que naquela época tinha alguém que não tinha ouvido? Não tinha a orelha, não tinha o aparelho auditivo? Será que era isso que ele estava querendo dizer? Olha, você que ouve, você que nasceu com o ouvido, ouça. Não, não era isso que ele estava falando. Ele estava falando coisas do reino, revelação do reino. Então ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E cercando-se deles os discípulos, disseram-lhe, por que eles falam por parábolas? Jesus, por que você está falando a esse povo por parábolas? Todos sabem o que é uma parábola? Todos sabem o que é uma parábola, amém? Todos sabem ou não, amém? Mas aqui uma parábola é uma comparação baseada em fatos reais. Parábola é uma comparação baseada em fatos reais. Então Jesus, quando ele contava uma parábola, era algo que aquela multidão que não estava dentro do reino pudesse entender. Então era algo natural. Ele trazia o natural para trazer para o espiritual, que eles entendessem o espiritual. Então Jesus, quando contou a parábola do semeador, ele contou algo que acontecia. Que eles, talvez por não ter muita experiência de plantação, lançava a semente na pedra, ali morria porque não tinha profundidade, lançava de qualquer jeito no caminho, o passarinho vinha e comia. Era algo que eles entendiam. Então, aí os discípulos perguntam, e cercando-se deles os discípulos, disseram-lhe, por que eles falam por parábola? E ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Presta atenção, porque é Jesus falando. Ei, igreja, a vocês é dado a revelação. A vocês é dado a revelação da palavra. A palavra rema, ela vem para a igreja, vem para mim e para você. A vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração desse povo está endurecido, e ouvindo de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu, o quê? E eu os cure. O processo da transformação, o processo da regeneração, o processo de entrar, fazer parte desse reino, é uma cura. Nós chegamos todos doentes para Jesus. Todos nós chegamos doentes para Jesus. O pecado é uma doença. Ele se torna uma doença. E não somente espiritual, mas física. Tem muitas pessoas que hoje sofrem com um tipo de enfermidade que nem sabe o que tem. Já passou pelo médico mais de não sei quantas vezes. Vai até lá com o mesmo sentimento, com a mesma dor, com a mesma reação. E o médico fala assim, não tem nada. Vocês já conheceram pessoas assim? Você não tem nada. Muitas vezes é ferida na alma, a doença está na alma. Então Jesus fala, olha, vocês ouvem, mas não prestam atenção, não guardam isso no coração. O coração de vocês está endurecido. Ele fala, vocês precisam nascer de novo, vocês precisam se converter, vocês precisam ser regenerados, porque aí vocês vão ter cura, e aí vocês vão ser curados. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Aí ele fala, escutem a parábola do semeador. Escutem. Você que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você é o corpo de Cristo. Você está dentro de um reino de revelação. Você tem ouvidos espirituais.
Quando fala de ouvido, aquele que tem ouvido, você tem os teus ouvidos espirituais abertos. Efatá, lembra? Abre-te. Você já foi aberto, os seus ouvidos espirituais já foram abertos. Você só precisa escutar, entender e guardar no coração. Porque Satanás age da mesma forma. Lá em Efésios, não precisa abrir, fala dos dardos inflamados, não fala Efésios capítulo 6, 10? Os dardos que o Satanás, o demônio, ele lança, dardos inflamados. Significa o quê? Falácia, mentira. Ele vai lançando os seus dardos. Na onde? Quem está no mundo, quem está fazendo a vontade dele? Não, ele vai lançar na igreja, ele vai lançar daqueles que estão dentro do reino. Ele vai lançar os seus dardos inflamados. Compete a você ouvir, porque você vai ouvir muitas vezes, vai usar pessoas, você vai ouvir, mas aquilo não pode descer ao seu coração. Aquilo você vai ter que ter o discernimento de Deus. Você está dentro de um reino que tem o Espírito Santo, para chegar e falar, eu rejeito em nome de Jesus. Eu repreendo em nome de Jesus. Agora, a palavra de Deus, muitas vezes que é para guardar, é para ouvir, e guardar no coração, e gerar vida, e ficar curado, como diz aqui, ser curado, muitas vezes não guardamos. Eu fazia um teste com meus filhos, com o André, pastor André, quando era pequeno, eles iam para a igreja, para culto de adolescente, de jovem, eles iam, e quando voltava, eu chamava um por um, vem cá, qual foi a palavra lá? O que foi ministrado lá hoje? Para o André. André, foi falado sobre isso, isso. Aline, vem cá, o que falou lá? Para ver se falava a mesma coisa. Ah, foi falado isso? Bateu. Está batendo. Aí chamava meu sobrinho que eu criei. Vem cá. O que foi falado lá da palavra? Foi falado de Deus. Eu falei, que bom, hein? Que bom, glória a Deus, né? Na igreja está falando de Deus. Aleluia. Falou que Jesus, de Jesus, dos discípulos. Eu falei, que bom. Não tinha prestado atenção. Ele não tinha guardado a palavra no coração. É lógico que eu chamava atenção, não colocava de castigo nada, mas eu chamava atenção e falava, todas as vezes que você voltar do culto, eu vou perguntar. Eu falei, ai de vocês dois, de vocês três, se eu descobrir que vocês combinaram alguma coisa no caminho, para chegar e falar a mesma coisa. Mas isso era uma forma que eu tinha de forçar, que era adolescente, é jovem, de que eles ouvissem e guardassem no coração aquilo. Que eles entendessem, prestassem atenção, porque aquilo descesse, entrasse pelo ouvido, fizesse morada no coração, para que aquilo gerasse vida e eles fossem curados. Nós fazíamos brincadeiras com a Bíblia, junto com eles, vamos fazer a Bíblia, olha, o que está bom, vê quem que acha lá e tal, passagem, o que está falando. Irmãos, gerou fruto. Gerou fruto. Hoje eles estão todos dentro do reino. Meu sobrinho que está meio lá, meio cá, mas é conhecedor. Tem a semente plantada, só não pode deixar as aves comer, não pode deixar plantada no meio da pedra, tem que deixar germinar. Nós fazemos parte de um reino, onde Deus tem ministrado pelo menos 2 ou 3 vezes por semana nos nossos corações, ou talvez mais, até mesmo em casa. Mas eu estou falando de culto. Nós temos a oportunidade de estar na casa de Deus e ouvirmos ministradores, homens e mulheres ministrando sobre nossas vidas, onde a palavra entra e não pode sair por aqui. Ela tem que entrar, descer o coração, fazer morada, porque eu estou dentro desse reino e gerar fruto. E gerar fruto. Deus espera que você faça isso, por quê? Porque o reino de Deus é a mensagem da cruz. O reino de Deus é o evangelho. E Jesus disse aos seus discípulos, ide por todo mundo, pregue o evangelho. Como nós vamos pregar? Isaías fala isso. Como que nós vamos pregar? Se nós não cremos, se nós não entendemos. Aquele eunuco que estava ali a caminho do deserto, quando Filipe chega, ele fala assim, você entende o que você lê? Ele fala, não, como que eu vou entender se ninguém me ensina? Ele estava lendo a palavra, a lei, mas ele não entendia a palavra. Por quê? Porque ele ainda não fazia parte do reino. Ele não tinha revelação, como Jesus falou para os discípulos. Eu falo por parábolas para ele, mas vocês eu não preciso falar, porque vocês têm a revelação. Vocês têm a revelação do alto. Meu irmão, a Bíblia, naturalmente, ela não é muito fácil mesmo. Eu sei que não é, porque eu vivi isso na minha vida. Ela não é fácil de ser entendida, naturalmente. Mas peça ao Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, hoje eu estou indo para o culto. Espírito Santo, hoje eu estou indo para a escola de ministérios.
Abre o meu entendimento, que essa palavra entre no meu coração e faça morada, porque vai haver um tempo, Espírito Santo, que essa palavra vai ser tirada. A tua palavra diz que vai chegar uma hora que ela vai ser arrancada. Esse livro não vai estar mais na minha mão, mas ele vai estar no meu coração. Ele vai estar gravado no meu coração. E ninguém vai me enganar, porque essa palavra não vai sair mais de dentro, porque eu já estou curado. Eu sou livre, eu faço parte de um reino de revelação, e essa palavra já gerou vida. Nada muda isso. Tem um testemunho de um menino, eu já contei para vocês que... Eu escutei esse testemunho, tá? Que um evangelista, ele pregou por um tempo, na época na Rússia, que era um regime muito mais fechado do que é hoje. Não se podia pregar, a Bíblia era queimada. E ele foi pregar, ele pregou por um tempo nesse país, em um determinado lugar, que eu não lembro o nome. E ele disse que uma criança, um menino de 12 anos se converteu. E quando esse menino conheceu, quando ele entrou, passou para dentro desse reino, e houve a revelação da palavra, ele ficou maravilhado com a palavra. Ele lia a Bíblia todos os dias, ele ia, e depois de ler, ele ficou tão cheio do Espírito Santo, ele ficou tão maravilhado com a revelação de Deus da palavra, que foi para uma praça, ele ia todos os dias numa praça e pregava. Ele era da terra, ele pregava. Aí vinham os soldados e falavam, você não vai pregar mais, pode parar que você não vai pregar. Aqui você não vai falar desse Jesus. E batiam nele. Ele ia embora, machucado. No outro dia, estava lá na praça pregando, porque quando ele lia a palavra, o coração dele se incendiava de uma forma que ele não poderia falar, eu não posso ficar quieto, eu não posso, eu tenho que falar, eu tenho que passar, eu tenho que mostrar para o povo o reino que eu vivo hoje, o reino que eu conheço. E com o tempo, esse menino por várias vezes foi pego e foi machucado, bateram nele. Até que levaram ele diante de um coronel, de alguém que era superior a eles. E falaram, olha, esse menino já pegamos várias vezes. Ele está falando lá na praça de Jesus, daquele Jesus, aí vamos assim dizer, do Jesus dos crentes. Ele vive falando de Jesus. Falou, deixa ele aqui. Deixa ele aqui. E falou para ele assim, você vai parar de pregar. A partir de hoje você não fala mais de Jesus. Você está entendendo? Você não vai mais falar de Jesus. Ele falou, eu não vou deixar de falar de Jesus porque ele já está aqui dentro. Não tem como eu mais deixar de falar de Jesus. Aí, conta a história que a única forma que era de calar esse menino, que eles acharam naturalmente, foi cortar a língua desse menino. Eles puxaram a língua desse menino e cortaram a língua dele, e deixaram ele dentro daquela sala e falaram, deixa que amanhã a gente vem, e vamos ver se ele vai parar ou não vai parar. A história, esse testemunho contado, diz que ele, quando abriram a porta que voltaram no outro dia, esse menino estava ali caído numa poça de sangue e morto. Vocês vaiam em sangue, porque cortou a língua. Mas com o próprio sangue, ele molhou o dedinho e escreveu na parede, vocês arrancaram a minha língua, mas não conseguiram arrancar Jesus do meu coração. O reino de Deus é um preço a ser pago. Muitos estão pagando aí fora. Muitos missionários estão entregando suas vidas por amor a esse reino, por amor a Jesus. Muitos dos nossos irmãos estão sendo crucificados, estão sendo decepados, mortos, estão sendo decapitados, estão perdendo a vida por amor a esse reino. Que o Espírito Santo te comova, te mova a não ficar quieto como esse menino. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, podem trocar governo, podem colocar governo, tirar governo, como nós cantamos, entra reino, sai reino. Mas o meu rei, ele é eterno. O meu reino muda. Eu pertenço a um reino que é imutável, Jesus não muda. Ele sempre vai ser o rei dos reis, ele sempre vai ser o senhor dos senhores, ele sempre vai cumprir aquilo que me prometeu. E se ele falou que eu vou morar com ele, eu vou morar com ele. Se ele me garante a salvação através da sua morte, eu acredito e caminho com ele. Eu pertenço a esse reino, E esse reino muitas vezes vai te pedir algo que para você possa parecer impossível, mas para Deus é possível. Basta você colocar o pé no Jordão, ter a coragem de dar o primeiro passo. Eu pertenço a esse reino, eu tenho um chamado, então eu vou dar o primeiro passo, porque eu sei que o segundo Deus vai estar me ajudando, Deus vai estar me carregando. Se precisar me levar no colo, Ele me leva. Se precisar passar fome por amor a Ele, eu vou passar, como disse os discípulos, como fizeram os discípulos. Nós não podemos nos acomodar. Eu pertenço a um reino que eu tenho um rei que cuida de mim.
Amém. Ele cuida mesmo. Mas eu tenho que fazer algo por esse rei. Eu tenho que fazer algo porque ele me convocou. Ele me tem como soldado. Eu preciso fazer algo para que seja manifesto o poder de Deus através da minha vida e que conheçam que eu faço parte desse reino. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo nos mova, nos incomode a não estarmos acomodados, não estarmos sentados, esperando que Deus faça sempre tudo. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mas Ele espera que você faça algo. Quando Jesus chamou ali, estava ali com a multidão, os discípulos chegaram e falaram: Mestre, Jesus, a multidão está com fome. Jesus tinha o poder para pegar a multidão como nós estamos aqui hoje, e fazer assim: tudo bem, estão todos saciados, ninguém mais tem fome. Ele tinha ou não tinha poder para isso? Tinha, tem, na verdade. Naquele momento ele tinha e hoje ele tem ainda, para fazer tudo. Mas o que ele pediu para os discípulos? O que vocês têm aí? O que vocês têm para servir para eles? Nós temos 5 pães e 2 peixes, ou 2 peixinhos. Tá bom, já fizeram algo, agora eu posso fazer um milagre. Você quer um milagre na tua vida, meu irmão? Faça algo. Se mova, faça alguma coisa pelo reino, se manifeste nesse reino, deixe que o mundo conheça o brilho de estar nesse reino. Nós somos luz da terra, nós somos sal da terra e luz do mundo. Por quê? Porque estamos dentro desse reino. Agora, se continuarmos assim, a Bíblia fala assim: não extingais o Espírito Santo de Deus. Você sabe o que significa isso? Não apague o Espírito Santo. Não deixe o Espírito Santo morrer dentro de você. Morrer no sentido sair. Porque se a Bíblia fala que pode ser extinguido, está ali. Não é o pastor que está falando que ele pode sair. Não extingais o Espírito Santo de Deus. Não adianta eu estar dentro de um reino e a palavra entrar e ela não gerar fruto, não me curar. A palavra precisa entrar e curar. A palavra precisa entrar e me encorajar. A palavra precisa entrar e mostrar para mim que eu faço parte desse reino e que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que é o meu rei, é o rei desse reino. Amém? Glória a Deus. O reino de Deus, ele é amor, paz, alegria, comunhão, perdão, justiça. O reino de Deus é isso aqui hoje. A igreja reunida adorando. Isso é o reino de Deus. Davi, quando ele falou: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Vocês podem imaginar o porquê que Davi falou: alegrei-me quando me disseram. Ele não se alegrou quando ele veio aqui na igreja, quando se colocou, na hora da adoração, na hora do louvor. Ele falou: alegrei-me quando eu ouvi, me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque para ele era motivo de alegria ver a igreja reunida, o reino de Deus reunido, adorando, louvando, exaltando, recebendo o que Deus tinha para eles naquele momento. Então alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, eu faço parte desse reino. Alegrei-me quando me disseram, eu sou filho do Rei dos Reis. Alegrei quando me disseram, aonde eu for, o Senhor dos Senhores vai estar comigo. Alegrei quando me disseram, eu sou salvo. Eu faço parte desse reino. Aleluias. Desse reino de Deus, Jesus é o Rei dos Reis. Jesus é o Rei da Glória. Jesus é o Senhor dos Senhores. Jesus, Ele é o médico dos médicos. Dentro desse reino, Jesus é o teu advogado. Jesus, Ele é o teu intercessor. O que mais você precisa? O que mais eu preciso para me alegrar dentro desse reino? Porque não me falta nada. Não me falta nada. Jesus tem tudo para mim. E Ele é tudo para mim. O meu rei é tudo para mim. Amém? Glória a Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. No reino de Deus, a mensagem da cruz, o Evangelho, ele traz salvação. E através de Deus e o Espírito Santo, ele trouxe a minha e a tua salvação. E por isso, nós temos que nos alegrarmos. Porque Deus teve um plano de salvação para mim e para você. Você sabe que, quando eu me converti, eu era novo convertido, eu tinha assim, uma visão, assim, algo que me alegrava meu coração. Eu não sei se era eu que era
algo que eu criei na minha mente, mas eu imaginava Deus me olhando, e quando eu não tinha Jesus, Deus falava assim: filho, você está numa escuridão que eu nem te enxergo. Eu não consigo nem te ver, o tamanho da escuridão que você está. Isso é uma imaginação minha, tá, irmão? Eu imaginava Deus na sua glória, ali em cima, olhando, falando: eu não consigo nem te achar, eu não consigo nem te ver na escuridão. Mas quando eu conheci Jesus, Deus olhava e falava: lá tem um filho meu, aquele lá é meu filho, aquele lá é meu filho, aquele lá é meu filho. Por quê? Porque eu vejo luz, eles brilham. Eu vejo luz, são o sal da terra, são a luz do mundo. Eu estou vendo, olha quantos filhos meus. Por quê? Porque eles brilham na escuridão. Essa é uma imaginação que eu tinha, eu me alegrava com isso. Eu falava: Deus, hoje eu estou na luz, hoje o Senhor me vê. Hoje o Senhor consegue me enxergar. Lógico que Deus me via mesmo quando eu estava na escuridão, mas era algo que me alegrava no meu coração, porque Deus estava de olho em mim. Deus me via como filho, Deus me via como luz. E melhor, para ser luz, Ele apagou todos os meus pecados. Ele passou uma borracha nos meus pecados, Ele pegou os meus pecados, aquela lista que tinha, jogou no mar de esquecimento e falou: eu não lembro mais, filho, agora você é luz. Deus fez isso comigo e fez isso com você, meu irmão. Pegou todas aquelas coisas erradas que nós fazíamos, todo aquele mal que carregávamos, Ele tirou, lançou lá no mar do esquecimento, e Ele fala: eu não me lembro mais dos vossos pecados. Eu não lembro mais. Sabe quando é que nós apresentamos muitas vezes o pecado diante de Deus? É quando nós vamos com uma varinha lá no mar do esquecimento. Falar: como era bom. Lembra o povo lá do Egito, como era bom batata com cebola? Como era bom aquela época que eu estava lá naquele lugar. Era gostoso, era feliz, era alegre. E Deus fala: você está pescando? Eu lancei lá no mar do esquecimento, você está lançando a varinha e puxando. Quem está no reino, meu irmão, é vida nova. Nova criatura, como diz em Coríntios. Tudo se fez novo. Nova criatura, vida nova com Cristo, faz parte de um reino de glória, um reino de vitória, amém? Aleluias. Vamos colocar de pé? Vamos colocar de pé. Eu queria estar chamando os irmãos do louvor. Jesus, quando Ele implantou o seu reino na terra, o grande propósito de Deus, o maior propósito de Deus, é a tua salvação, é a minha salvação. Jesus, Ele não implantou o seu reino, porque Ele olhou para a terra e viu que a criação dEle era boazinha. Não implantou o seu reino aqui na terra, nos trouxe a salvação, passou por morte de cruz, porque Ele ficou com peninha. Não. Jesus, quando Ele implantou o seu reino, Ele plantou por amor. Jesus, quando Ele passou pela morte de cruz, Ele estava dizendo para mim e para você: eu te amo, e a minha morte de cruz, todo o meu sofrimento, foi por amor,